A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells. Resumo do livro. Livro 1. A Chegada dos Marcianos. A história se passa na Inglaterra, no final do século XIX. O narrador, um escritor de textos filosóficos, explica que os marcianos decidiram invadir a Terra porque seu planeta estava esfriando e morrendo, e eles consideravam a Terra um planeta rico de recursos e pronto para ser colonizado. No ano de 1894, o narrador e o astrônomo Ogilvy observam grandes lampejos de fogo na superfície de Marte. Bem mais tarde, eles concluem que essas explosões indicavam o lançamento de objetos rumo à Terra. 6 anos depois, um meteorito cai em Horseshoe Common e é encontrado por Ogilvy, que descobre que, na verdade, se tratava de um enorme cilindro oco. O narrador vai examinar o cilindro, juntamente com uma multidão de curiosos. Um marciano emerge do cilindro e todos ficam horrorizados com sua aparência repulsiva. Uma delegação de humanos se aproxima do cilindro. O narrador observa, estupefato, o marciano apontar um objeto quadrado para eles e disparar um raio térmico, que destrói tudo no seu caminho. O narrador foge, aterrorizado. Mais pessoas se aproximam, mas elas fogem quando são avisadas que os marcianos se aproximam. O narrador chega esbaforido em casa e conta o que aconteceu à sua esposa. No entanto, ele acredita que os marcianos não podem sobreviver na atmosfera terrestre e que nossa gravidade é forte demais para eles, limitando seriamente a sua movimentação. Soldados fazem um cordão de isolamento ao redor do cilindro e a vida retoma seu curso normal. Um segundo cilindro aterriza e é atacado por soldados. Os marcianos revidam, matando os soldados, e o narrador leva sua esposa para um local mais seguro, em Leatherhead. Voltando para casa, o narrador é apanhado por uma tempestade e vê a primeira trípode dos marcianos. Uma máquina gigantesca com 3 pernas que permite aos marcianos se deslocarem com seu raio térmico. Ao chegar em casa, o narrador observa a destruição causada pelo raio térmico marciano da janela do seu estúdio. Ele abriga um soldado em fuga, que conta a ele como os marcianos destruíram Woking. O narrador e o soldado vão para Weybridge. As trípodes devastam Weybridge e Shepperton antes de serem destruídas pela artilharia. O narrador foge para Londres, onde vive seu irmão. No caminho para a capital, o narrador encontra um pastor cheio de remorsos. O irmão do narrador, que é estudante de medicina, nota que, inicialmente, os londrinos não se mostraram perturbados pelos últimos acontecimentos. Entretanto, quando as forças militares em Kingston e Richmond são derrotadas, todos são aconselhados a abandonar a cidade e o pânico se instala. O narrador descreve o avanço dos marcianos e sua mais recente arma, uma fumaça negra venenosa. O irmão do narrador foge de Londres e resgata 2 mulheres e sua carroça. Eles tentam cruzar juntos a grande estrada do norte, mas ela está repleta de refugiados em desespero. Os 3 chegam até a costa sudeste e embarcam numa pequena balsa, de onde eles observam a destruição de 2 trípodes marcianas por um torpedeiro. No entanto, eles também testemunham a primeira máquina voadora dos marcianos ganhar altura e sumir no céu em direção ao continente. Livro 2. A Terra sob o domínio dos marcianos. Preocupado com sua esposa, o narrador segue para Leatherhead, acompanhado pelo miserável pastor. Eles chegam até Mortlake e se refugiam numa casa vazia, mas ficam encurralados quando o 5º cilindro aterriza.
O narrador descreve as máquinas marcianas e as criaturas que as operam. Enquanto o pastor se torna ainda mais deprimido, o narrador testemunha o tratamento dado pelos marcianos aos humanos capturados e resolve escapar. O pastor enlouquece e seus gritos de terror atraem uma trípode marciana. O narrador mata o pastor com uma manivela de ferro e se esconde no depósito de carvão. Depois de dias sem comida nem água, o narrador se arrisca a usar a bomba d'água e descobre que os marcianos tinham deixado o buraco onde estava o cilindro. Ele sai da casa e se depara com uma paisagem desolada e quase irreconhecível após tanta destruição. Ele reencontra o soldado que descreve seus planos para a sobrevivência da humanidade. Esperando encontrar sobreviventes, o narrador vai até Londres. Ele vê uma trípode imóvel e silenciosa, e logo depois vê os destroços de uma máquina voadora marciana. Em Primrose Hill, ele encontra a base marciana, que tinha se tornado seu túmulo. Todos os marcianos haviam morrido em consequência de bactérias e micróbios terrestres, contra os quais eles não tinham resistência. Com os marcianos mortos, as pessoas começam a voltar para Londres. O narrador ouve falar que Leatherhead tinha sido destruída e ele retorna desolado para casa. Entretanto, ao chegar lá, ele encontra seu irmão e sua esposa esperando por ele. O narrador reflete, com um cauteloso otimismo, sobre os efeitos da invasão marciana sobre a raça humana.